Existe uma criatura que odeia o Natal não por maldade, mas por feridas que nunca cicatrizaram. Uma figura solitária, observando de longe a felicidade que nunca foi convidado a viver. Hoje, você vai descobrir a verdadeira face do Grinch e por que ele é mais humano do que parece. Aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo, o nascimento do Grinch, de onde ele veio. O Grinch surgiu em 1957, criado pelo escritor e cartunista Theodore Seuss Geisel, conhecido mundialmente como Dr. Seuss. Mas, para entender o nascimento dessa figura verde e amarga, é preciso olhar além das páginas de um livro infantil. A década de 1950 marcou o auge do consumo, da publicidade agressiva e da ideia de felicidade obrigatória, especialmente durante o Natal. Era o período em que sorrir, comprar e celebrar se tornaram quase deveres sociais. Dr. Seuss observava tudo isso com desconfiança. Para ele, algo estava profundamente errado. Foi desse incômodo que nasceu o Grinch. Não como um monstro sobrenatural, mas como uma resposta simbólica a um mundo que exigia alegria constante e ignorava aqueles que não conseguiam corresponder a esse padrão. O Grinch mora isolado no alto do Monte Crumpit, acima da cidade de Whoville, observando à distância uma sociedade barulhenta, festiva e aparentemente perfeita. Desde sua origem, ele não representa apenas alguém que odeia o Natal. Ele representa o indivíduo que foi empurrado para fora da celebração. Whoville, a vila da felicidade que provoca ódio. Whoville é apresentada como um lugar vibrante, colorido e tomado por músicas, luzes e sorrisos. Uma vila onde todos parecem felizes o tempo inteiro. Mas por trás dessa fachada encantadora existe um detalhe perturbador. Não há espaço para quem não se encaixa. A felicidade em Whoville não é opcional. Ela é coletiva, barulhenta e constante. Para o Grinch, cada canção natalina soa como um lembrete cruel de sua exclusão. Cada riso ecoa como zombaria. Cada presente reforça a ideia de que ele não pertence àquele mundo. O ódio do Grinch não nasce do nada. Ele nasce da repetição da rejeição. Whoville não o persegue, mas também nunca o convida. E essa indiferença silenciosa é uma das formas mais profundas de abandono. O Grinch como arquétipo, o excluído, o rejeitado, o ferido. O Grinch representa um arquétipo antigo e universal, o do excluído. Aquele que foi ferido emocionalmente e, para sobreviver, construiu uma muralha de sarcasmo, amargura e isolamento. Seu famoso coração, 2 tamanhos menor, não é uma característica física. É uma metáfora poderosa. Um coração que encolheu após rejeições repetidas, após a sensação constante de não ser suficiente, de não ser desejado, de não ser amado. O Grinch não odeia o Natal em si. Ele odeia aquilo que o Natal simboliza para quem já foi deixado para trás. União sem convite, alegria sem empatia, celebração sem inclusão, o roubo do Natal. Vingança ou pedido de atenção? Quando o Grinch decide roubar o Natal, ele acredita estar cometendo um ato de vingança. Mas, no fundo, esse plano revela algo muito mais profundo. Um pedido desesperado para ser notado. Ao levar presentes, árvores, enfeites e até a comida, ele tenta provar que a felicidade de Whoville é frágil. Que basta tirar os objetos certos para que tudo desmorone. O roubo do Natal não é apenas sabotagem. É um grito silencioso dizendo: olhem para mim. O momento da virada. Quando o Natal não pode ser roubado. O momento de ruptura acontece quando o Grinch percebe que, mesmo sem presentes, Whoville canta. De mãos dadas, em silêncio respeitoso, a vila celebra algo que ele não conseguiu levar. Nesse instante, o Grinch entende que o Natal nunca esteve nos objetos. Ele sempre esteve no vínculo humano.
e é essa compreensão tardia que faz seu coração crescer. Não por magia, mas por reconhecimento. Pela primeira vez, ele percebe que não odiava o Natal. Ele odiava estar sozinho. Se essa história está fazendo sentido para você, deixa um like aí. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias profundas como essa. E se quiser apoiar ainda mais, clique no botão Hypar. Agora, de volta ao vídeo. O Grinch na cultura pop. Com o tempo, o Grinch ultrapassou as páginas do livro e se tornou um ícone cultural. Animações, filmes, memes, fantasias, decorações e até games transformaram essa figura sombria em um símbolo global. Nas animações, o Grinch ganhou movimento, expressões exageradas e um humor visual que ajudou a suavizar sua amargura, tornando-o mais acessível ao público infantil sem perder sua essência simbólica. Mesmo assim, o traço animado preserva sua solidão e reforça a crítica ao Natal excessivamente consumista. Nos memes da internet, o Grinch foi ressignificado como símbolo do cansaço social, da ironia e da rejeição ao Natal idealizado. A cultura digital transformou sua amargura em humor, sem apagar o fundo de identificação emocional que mantém o personagem atual. Nas fantasias, o Grinch se tornou uma presença recorrente em festas e eventos natalinos, misturando humor e estranhamento. Vestir-se como ele é, muitas vezes, uma forma irônica de questionar o Natal excessivamente alegre e performático. Nas decorações natalinas, o Grinch aparece como um contraste provocador entre luzes, cores e sorrisos artificiais. Sua presença decorativa funciona quase como uma sátira visual, lembrando que o Natal também pode ser visto com ironia e questionamento. Nos videogames, o Grinch foi adaptado para experiências interativas mais leves, geralmente voltadas ao público infantil, mantendo sua imagem travessa em vez de ameaçadora. Mesmo assim, os jogos preservam o conflito central do personagem, o embate entre isolamento, caos e reconciliação. Em todas essas formas, o Grinch deixou de ser apenas um personagem infantil e se transformou em um espelho cultural, refletindo desconfortos, ironias e contradições que o Natal insiste em esconder. O Grinch é um vilão ou uma vítima do próprio Natal? Talvez o Grinch nunca tenha sido um vilão. Talvez ele seja apenas alguém que nunca foi convidado para a celebração. Sua história nos obriga a encarar uma pergunta desconfortável. Quantas pessoas também se sentem assim durante o Natal? Comparações com outras culturas. Assim como o Grinch, outras entidades natalinas sombrias surgem para lembrar que nem todos vivem o espírito festivo da mesma forma. O Nisse, ou Tomte sombrio da Escandinávia, quando desrespeitado, deixa de ser protetor e se torna vingativo, mostrando como a quebra de laços comunitários transforma o espírito festivo em ressentimento. O Yule Goat, ou Bode de Yule da Escandinávia, antes de se tornar decorativo, tinha conotações ameaçadoras, representando o medo e a tensão presentes nas antigas celebrações de inverno. A Caileach da Escócia e Irlanda é a personificação do inverno rigoroso, uma figura solitária e envelhecida que simboliza o endurecimento emocional e a distância da vida comunitária. A Black Annis, do folclore inglês, vive isolada em florestas e cavernas, representando o medo do abandono social e a exclusão daqueles que vivem à margem da comunidade. O Straggle dos Alpes italianos é um ser rústico e afastado da sociedade, associado ao inverno e ao desconforto social, refletindo a figura do excluído que observa a celebração à distância. E a Yamauba, do folclore japonês, é uma velha solitária das montanhas, temida e rejeitada, cuja imagem reflete o isolamento extremo
e a transformação da dor emocional em amargura. Esses personagens representam o lado esquecido das festas: o medo, a punição, a solidão e o silêncio. O Grinch não nos ensina a odiar o Natal. Ele nos ensina a olhar para quem ficou do lado de fora da celebração. Se você curtiu essa jornada pelo lado sombrio do Natal, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos sobre mitologia, folclores e lendas do mundo. Compartilhe com quem ama um bom mistério ou já se sentiu deslocado nessa época do ano. E comenta aí embaixo o que mais te surpreendeu na história do Grinch ou qual lenda natalina você quer ver aqui no canal. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e mostra para o YouTube que esse conteúdo vale a pena. E se quiser apoiar ainda mais, conheça o nosso clube de membros. Com benefícios exclusivos, é só clicar em Seja Membro. E, para fortalecer ainda mais, tem também o botão Hypar e o Valeu Demais. Muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo. Aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.